Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados, grandemente transformados, fortemente transformados através da leitura dela. E assim, sermos edificados, crescermos no reino como aprouve ao Senhor e que realmente seja Cristo visto através de nossas vidas. E isso que é o propósito de nós vivermos aqui. Nós transmitirmos a imagem de Cristo. A imagem, entenda, não como idolatria, não uma imagem, uma escultura e tal. É através do caráter de Cristo, através das nossas ações, através daquilo que nós fazemos e através da pregação do Evangelho. Beleza? Dito isso, hoje, tranquilão, bora para a nossa leitura. Muito bem. Tá lá, 327 para nossa leitura, edificarmos no Senhor, tomarmos um café gostoso e assim aquecer os nossos corações e assim lidarmos com o dia, com os desafios do nosso dia. Para isso nos prepararmos na leitura e ver o que ela tem para nós hoje, o que ela tem para nos dizer hoje. O que ela tem para nos oferecer hoje, o que ela quer falar, o que o Espírito Santo quer nos tocar o coração hoje. E que a nossa oração seja essa: fala a nós. Queremos ter um relacionamento com o Senhor para ouvir a sua voz. Beleza? Então estamos aí na nossa leitura de 327. Pega lá a sua Bíblia, 365. Pega lá para que você se compreendeu já, você que já é aqui do canal compreendeu, Antigo, Novo, Salmo, um provérbio, uma sabedoria. E essa é a dinâmica que a gente tem nessa leitura, nessa playlist, E se você não tem uma Bíblia como essa, vem aqui embaixo na descrição, você vai encontrar toda ela para que você acompanhe com a tua Bíblia, beleza? Então pega lá, Ezequiel 45:9 a 46:24. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastem a violência e a opressão e pratiquem o juízo e a justiça. Deixem de fazer explorações entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Tenham balanças justas, efa justo e bato justo. O efa para medir cereais e o bato para medir líquidos serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer e o efa contenha a 10ª parte do homer. O homer será a medida padrão, o ciclo será 20 geras. Uma mina será igual a 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos. Vocês estão vendo aqui algumas unidades aqui, O efa, algo que a gente pode perceber, se você for buscar na palavra de Deus, ele é como se fosse um cesto e ele equivale mais ou menos 22 litros, se for pensar em cúbicos, 22 litros, e é algo usado para medir cereais. Ali ele fala sobre cereais. Mas ele também tem um duplo significado, que Zacarias 5, ele fala sobre isso, e nós vamos ler, acho que mais para frente, e ele fala sobre a iniquidade. Então ele tem uma representação de iniquidade também. E a efa faz esse papel na área dos cereais. E nós também vemos o bato aqui, para medir líquidos. Ele também é um recipiente para medir líquidos, já não dá para ser o cesto, E ele também tem uma média de 22 a 23 litros, esse recipiente. Mas ele também é usado mais uma vez, essa palavra bato, é usado mais uma vez no contexto do Novo Testamento, que é em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, referente a Jesus, a bater, a entrar na presença dele. Então um deles é por volume, que tem o contexto de volume, e o outro é a contextualização de Jesus estar pronto para fazer parte da sua vida. Que aí
E ele fala bem ali no momento de, acho que é em Laodiceia, que ele fala sobre isso, né? Dizendo assim, Jesus está do lado de fora esperando o momento de entrar. Então, tem esses dois significados, é a mesma palavra usada para esses dois momentos. Então, só para contextualizar um pouquinho aqui. E aí nós temos aqui Homer também mencionado, né? O Homer, na verdade, ele também é a medida referente a cereais. E esse Homer, na verdade, é a 10ª parte de uma efa. É a 10ª parte da efa. Então, 22 quilos, ele é a 10ª parte desses 22 litros, né? 22 quilos não, 22 litros, porque ele tem a ver com volume, não com necessariamente peso. Por isso que as medidas são diferentes. Ele falou, para isso você usa isso, para isso você usa isso. Então tem que ter essa estrutura diferenciada. Mas, ao mesmo tempo, Homer, ele é não só a unidade antiga, mas é o período da contagem de Homer, que são os 49 dias entre a Páscoa e o feriado de Shavuot deles lá, que eles celebram, na verdade, a colheita da cevada, né? Começando a oferenda dos feixes, que é o Homer, que é o grão do trigo, é o grão ao templo. Então é levado ao templo como se fosse uma oferta, e tem a ver com a 10ª parte. E ali muitas vezes, ali pode-se tirar, muitas vezes não, mas pode-se tirar a referência do quê? Do dízimo, da oferta que a gente tem para dar, beleza? Só para dar uma contextualização aqui, porque tem algumas traduções da Bíblia que eles literalmente traduzem valores, volumes, traduzem as medidas bíblicas para o nosso cotidiano, metros, quilos e tudo mais, e aqui eles não fazem isso. Por quê? Porque as palavras usadas aqui também têm uma referência espiritual. E aí alguns não gostam que seja traduzido. Alguns não gostam de traduzir porque existe algo nos números que a Bíblia traz, né? Temos que cuidar para não ser numerólogos, né? A numerologia ser o indicativo espiritual, mas existem verdades intrínsecas dentro dos números. Em Apocalipse a gente fez um trabalho quando a gente estava no seminário que falava os setes na Bíblia, e a gente estava trazendo o contexto de Apocalipse. Tem tudo, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas, e assim vai indo, tem muito 7, então tem algo que Deus quer falar através disso. Então beleza, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui, beleza? Voltando. Essa será a oferta que vocês farão, a 6ª parte de uma efa e de cada homer de trigo, e a 6ª parte de uma efa de cada homer de cevada. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada coro de azeite. Um coro como o homer tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro deverá ser tirado do pasto, dos pastos ricos de Israel para oferta de cereais. Para o holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de cereais, as libações, nas festas da lua nova e nos sábados. Em todas as festas fixas da casa de Israel, ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, você pegará um novilho sem defeito e fará a purificação do santuário. O sacerdote pegará um pouco do sangue e o porá nos batentes do templo, nos 4 cantos da borda do altar e nos batentes da porta do átrio interior. Faça o mesmo no 7º dia do mês, por causa dos que pecam sem intenção ou por ignorância.
Assim vocês farão expiação pelo tempo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, vocês terão a Páscoa, festa de 7 dias em que comerão pães sem fermento. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para a oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, ele preparará um holocausto ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de cereais, 17 litros e meio para cada novilho e para cada carneiro, e 3 litros e meio de azeite. No dia 15 do 7º mês e durante os 7 dias da festa, fará a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto e a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Assim diz o Senhor Deus: o portão do átrio interior que dá para leste estará fechado e durante os 6 dias de trabalho, mas será aberto no sábado e também na festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo do portão e permanecerá junto ao batente do portão. Os sacerdotes prepararão os holocaustos dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no limiar do portão e sairá. Mas o portão não será fechado até a tarde. O povo da terra adorará na entrada do mesmo portão, nos sábados e nas festas da lua nova, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será, no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. A oferta de cereais será de 17 litros e meio por cada carneiro. Para cada cordeiro, a oferta de cereais será o que ele puder dar, e para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Mas na festa da lua nova será um novilho sem defeito e 6 cordeiros e um carneiro. Eles serão sem defeito. Preparará por ofertas de cereais 17 litros e meio para cada novilho e 17 litros e meio para cada carneiro. Mas pelos cordeiros, segundo as suas posses, e para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Quando o príncipe entrará pelo vestíbulo do portão e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando o povo da terra comparecer diante do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte para adorar, sairá pelo portão do sul, e aquele que entrar pelo portão do sul, sairá pelo portão do norte. Não sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas sairá pelo portão oposto. O príncipe estará no meio deles. Quando eles entrarem, quando eles saírem, ele sairá. Imagine se você tem TDAH. TDAH. Entrou por um portão. Por qual portão que eu entrei? Qual será o resultado disso? Nas solenidades, nas festas fixas, a oferta de cereais será de 17 litros e meio para cada novilho e 17 litros e meio para cada carneiro. Mas pelos cordeiros será o que puder dar, e para cada medida de cereais 3 litros e meio de azeite. Quando o príncipe quiser oferecer um holocausto ou sacrifício pacífico, como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão o portão que dá para o leste, e ele oferecerá o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado. Ele sairá e o portão será fechado depois que ele sair. Prepare um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor cada dia. Essa oferta deverá ser feita todas as manhãs. Juntamente com ele, prepare todas as manhãs uma oferta de cereais para o Senhor, 3 litros de farinha, e para misturar com ela 1 litro de azeite. Isso é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite todas as manhãs em holocaustos contínuos. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente de sua herança a um de seus filhos, ele pertencerá aos filhos. Será propriedade deles por herança. Mas se ele der um presente da sua herança a um de seus servos, isso será dele até o ano da liberdade, quando voltará a ser do príncipe.
porque aos seus filhos, e somente a eles, pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada de herança do povo, expulsando-os de suas propriedades. Da sua própria propriedade, deixará herança aos seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado, cada um para longe de sua propriedade. Depois disso, o homem me levou para a entrada que estava ao lado do portão, para as câmaras santas dos sacerdotes, as quais dava para o norte. E eis que havia um lugar nos fundos para o lado oeste. E ele me disse: esse é um lugar onde os sacerdotes cozinharão as ofertas pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde assarão as ofertas de cereais, para que não tragam nada para o átrio exterior e assim santifiquem o povo. Então ele me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. Eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores, de 20 metros de comprimento por 15 de largura. Os 4 tinham as mesmas dimensões. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozinhar ao pé dos muros ao redor. Então ele me disse: são essas as cozinhas onde os ministros do templo cozinharão os sacrifícios do povo. 1 Pedro 1, 13 a 2, 10. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Olha só, quanto ainda estavam na ignorância. Então, gente, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o que Gálatas 2:20 diz? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como filhos obedientes, Pedro está dizendo, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, do tempo que nós vivemos aqui na terra, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Cordeiro sem defeito, sem mácula. Hebreus fala sobre isso também. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória. De novo, Deus fala assim: vocês creem em Deus, do qual ele ressuscitou Jesus dos mortos. Aonde que estamos? Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal não fingido. Amém? Amém. Amém. Amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Salmo 119, 33, 48. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me o teu caminho. Confirma o teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me pela tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei continuamente a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus preceitos. Provérbios 28, 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. Muita coisa foi falada, muita coisa a gente conversou aqui. Então, dito isso, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, dá um like e assim o YouTube vai distribuir mais esse conteúdo que é importante para o crescimento de cada cristão, de também propiciar uma oportunidade para aquele que não crê, comece a analisar a palavra de Deus e pense um pouquinho mais sobre isso e também que alguém alcance eles e pregue o evangelho para eles e assim eles também, se convertendo, possam fazer parte desse povo maravilhoso que caminha com Jesus. Ok? Deus abençoe vocês e eu espero vocês na leitura de amanhã.